Você já ouviu falar dos desigrejados? Já ouviu essa palavra? Desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, elas deixaram de fazer parte de uma igreja. Mas elas não se intitulam desviadas. Elas não se intitulam pessoas não cristãs, ou então que voltaram para a religião antiga deles. Eles simplesmente afirmam o seguinte, que eles estão na fé, que eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que eles estão praticando as coisas que Deus ensina, mas que eles não vão mais na igreja, que não precisa da igreja, que a igreja não é tão necessária. Pode diminuir um pouco o som, irmão? Está um pouco alto o retorno aqui para mim. Então, motivos pelos quais as pessoas têm saído da igreja. Você, talvez, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, algumas vezes, de pensar em sair da igreja. Alguns motivos pelos quais as pessoas têm saído da igreja, o cansaço, a vida moderna, com tanta coisa para fazer, faculdade, trabalho, e muitas pessoas têm 2 turnos de trabalho e tantas coisas, a distância, o transporte, ela se cansa, então ela cansa fisicamente, e o domingo parece ser o melhor dia para dormir, né? Você dorme gostoso mesmo, então ela não vai mais na igreja. Às vezes a igreja se parece algo muito repetitivo e desinteressante. Esse é um outro motivo que as pessoas também deixam, às vezes, de ir à igreja. Então, outras vezes, um outro motivo é que a igreja parece ser irrelevante, algumas pessoas dizem, em atuar na minha vida. Parece que não tem conexão, não tem nexo, não tem link, né, o termo moderno hoje, não tem ligação com a realidade da minha vida. Outras pessoas simplesmente deixam de ir à igreja porque elas ficaram seduzidas pelo pecado. Elas foram seduzidas, e então, sábado à noite, que você deveria dormir mais cedo, ela foi para a balada, ela foi para um barzinho, tomar umas cervejas, bater papo com os amigos, novos amigos, arrumar um namorado, uma namorada, e aí então foi seduzido pelo pecado e parou de ir na igreja. Outras pessoas sentem decepção, e você só vai ficar decepcionado quando você acredita em alguma coisa, não é mesmo? Então, se você acredita muito, se você acreditava muito que a seleção brasileira tinha chance de ganhar a Copa do Mundo, você ficou muito decepcionado, não é mesmo? Você ficou decepcionado demais, você acreditava muito. Se você era como eu, que não acreditava muito, mas acreditava que ia passar pela Alemanha, ficou um pouco decepcionado também, né? Mas às vezes a decepção é porque nós temos uma expectativa tão grande em relação aos irmãos, uma expectativa tão grande em relação à igreja. Puxa, eu esperava que a igreja me ajudasse mais, eu esperava que a igreja me visitasse mais, eu esperava mais dos irmãos, e às vezes um irmão nem te cumprimenta, você fica chateado, e decepção. A pessoa deixa a igreja. Falta de relacionamentos na igreja, todo mundo é estranho, você chega, vai embora, não conversa com ninguém. E um outro motivo que eu coloquei aqui, não crê que Deus exija participação em uma igreja, como eu falei. Isso é um entendimento incorreto, porque Deus deseja que a igreja existe. Ele prometeu que é impossível destruir a igreja. A igreja é plano de Deus, é vontade de Deus, e Jesus Cristo morreu na cruz pela igreja. Então, a igreja é plano eterno de Deus, né? Então, a Bíblia sim exige, Deus deseja, quer, exige que você participe em uma igreja bíblica. E muitas pessoas acabam deixando a igreja porque elas pecaram e acham que Deus não se interessa tanto assim por ela mais. Então, vamos examinar algumas coisas que acontecem com uma ovelha. Eu escolhi essa passagem aqui, com uma ovelha que se separa do rebanho. Então, primeiramente, o nosso irmão
leu para nós aqui o Juarez, a passagem em Jeremias. Vamos lá de novo, novamente, Jeremias capítulo 50. Jeremias 50. Então, o meu povo, versículo 6, desculpa. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram para o outeiro e esqueceram do seu curral. Então, às vezes eu olhando para algumas igrejas que eu vejo por aí, eu vejo claramente que é só comércio. É claramente um jeito de alguém ganhar muito dinheiro. Então, com relação a essa igreja aqui, nós temos absoluta certeza que essa não é uma igreja do comércio. Nós aqui não comercializamos a palavra de Deus e que os nossos pastores são comprometidos com a palavra de Deus. Então, esse não é a nossa questão aqui que nós vamos pensar. A questão do problema com os pastores. Mas o problema que eu quero que você observe é o desenrolar da ação de se desviar. Então, a palavra nos mostra aqui que a ovelha desviada, ela está junto com o seu bando ali. Então, como que acontece dessa ovelha se desviar? Ela está junto ali, e aí então o pastor leva embora ela para outro local, para se alimentar em outro local, beber água, e ele não vê, ela fica distraída, sozinha ali para um lado. E aí então, ela acaba ficando sozinha, ela se desvia. E aí então é claro que ela não vai ficar parada no mesmo local esperando. E aí, o que ela vai? Ela vai atrás. E ela vai começar a andar e procurar. E aí vai se desviando cada vez mais. A primeira coisa que você deve ter em mente, meu irmão, minha irmã, do perigo. Algumas coisas que você tem que considerar com relação ao perigo de se afastar da igreja. É que quanto mais você se afasta, mais distante você vai ficando. Mais envolvido com o pecado você vai se tornando. E cada vez mais, até o ponto de se esqueceu do seu curral. Se esqueceu da sua casa. Então, existem pessoas que elas se afastam tanto do relacionamento com Deus, com a igreja, que é impossível retornar, elas não conseguem mais. O envolvimento delas com o pecado se tornou tão grande que não consegue mais. Então, se você procurar lá na internet, no Google, né? Claro que eu fui preparar a pregação, é claro que eu escrevi isso aí, né? Não lembro se foi em português ou em inglês, mas eu li lá uma história de uma ovelha australiana que ela se perdeu. E ela se perdeu e acharam essa ovelha, parece que 2 anos depois, pelo volume de lã que ela tinha 47 quilos de lã. E que uma ovelha que se perde, e o fazendeiro assim, ela acaba trazendo, ela é fonte de parasitas e doenças, ela causa um monte de problemas para si mesma. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque embora muitas vezes a igreja possa te trazer alguma decepção, algum irmão pode te falar alguma coisa, você tem que entender que aqui dentro da igreja você está no caminho para o céu. E que é função de cada um de nós lutarmos para continuarmos nesse caminho. Evitarmos que nos desviemos completamente. E aí é claro que se principalmente eu, né, que quase não gosto de comer um churrasco, se eu vejo uma ovelha perambulando ali, berrando e tal, eu olho para um lado, cadê o dono? Cadê? Né, vamos ver, ela está meio peluda, né? Essa ovelha aí parece que perdeu o dono, hein? Cadê? Não estou vendo nenhum pastor por aqui, está meio grande esse pelo, meio preto, acho que já pega o carvão lá, vamos fazer um churrasco. Então, o versículo 7, todos os que acharam as devoraram. Por quê? Você vê um animal desse solto por aí, sem dono nenhum, você já vai laçar e vai querer fazer um churrasco dele. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós temos um inimigo que anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, quando nós saímos desse rebanho, é uma questão do próprio pecado, é a natureza do pecado. O pecado, ele faz você não se sentir bem na igreja, é interessante isso. O pecado, ele faz com que você não queira estar no meio do rebanho.
Curioso, não é? Sendo que a melhor coisa que pode acontecer para você voltar para o caminho de Deus é estar no rebanho. O que o pecado faz? O que Satanás faz? Ele faz com que você não se sinta bem na igreja. E não se sentindo bem na igreja, você só vai se distanciando cada vez mais. Uma outra passagem que eu gostaria que nós lêssemos está em Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante. Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A NVI diz que elas estavam desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o que acontece com uma pessoa que está fora do rebanho? Ela fica aflita, ela fica desorientada, ela fica cansada emocionalmente. E muitas pessoas então buscam alívio dessa aflição. O que é a aflição, afinal de contas? A aflição para mim é, por exemplo, aquele sentimento assim, uma vontade de ir embora sexta-feira à tarde, assim, né? Louco para dar o horário de acabar aquilo, uma vontade de sair correndo e gritando, né? Acabou, né? A semana de trabalho e o tempo não passa e vai te dando aquela aflição, ou às vezes uma preocupação muito grande. Você está preocupado com alguma coisa, você está aflito, algo te consome por dentro. E você fica cansado, desamparado, sem proteção, muito perigoso. Então, você quer ficar assim? É claro que não. Sair do caminho de Deus, sair da igreja, não estar na igreja, é a pior coisa que você pode fazer. Você fez certo, você fez bem. Vir para a igreja, apesar dos seus pecados, foi a melhor decisão que você tomou. Não importa o que aconteceu durante a semana, você cometeu pecados terríveis, você fez alguma coisa que você nunca tinha feito antes na sua vida, que você pensou que você nunca faria, mas então você veio para a igreja pensando assim consigo mesmo, pensando consigo, puxa vida, que cara de pau que eu sou. Eu quero te dizer que você fez bem, é aqui mesmo. Esse é o local da cura, é na igreja, é a reunião dos pecadores arrependidos, para serem transformados, para serem mudados. Mas eu quero também falar, eu quero falar para aquelas pessoas que acham que a igreja, às vezes ou muitas vezes, é cansativa, especialmente para os jovens, é cansativa, é repetitiva, que acham que as mensagens da igreja são desinteressantes. Eu ouvi um irmão que não tem vindo muito congregar aqui. Eu conversei com ele, fui na casa dele esses tempos atrás. Ele falou assim: eu vou lá na igreja e ninguém me fala algo que, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. O sermão lá não tem nada que me acrescente, então por que eu vou lá? Então eu quero te dizer que, primeiramente, eu concordo com você. Eu concordo com você que muitas vezes a igreja, ou às vezes, depende do que eu vou falar aqui à frente, a igreja é cansativa, sim. Eu concordo com você que a igreja é repetitiva, sim. Eu concordo com você que tem momentos, ou muitos ou poucos, não sei, que a igreja é desinteressante, sim. Eu concordo com você. Mas isso principalmente ocorre quando não há envolvimento com a palavra de Deus e com o louvor. Quando você não está envolvido no assunto, realmente a coisa fica muito desinteressante. Você quer ver? Suponhamos que eu fosse falar um pouco para você sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, história. Quem não gosta, quem não está envolvido em história, não vai querer saber nada disso. Mas então, se você está focado no Enem, alguma prova, um concurso, e história te interessa, então você já vai ficar atento.
Então o irmão Cássio vem aqui e vai falar sobre direito constitucional. Eu nunca pensei nisso, não quero saber. Desinteressante, porque você não está envolvido naquilo. Mas se você está se preparando para um concurso, alguma coisa, faz faculdade de direito, você se interessa. Então quando nós, e aqui jovens, especialmente para vocês que todos os dias eu falo assim para alguns alunos na sala de aula: você já ouviu falar em vício digital? Que a pessoa não consegue mais, ela está viciada no celular, é um problema na escola, o tempo todo, vício digital, conversando, utilizando o WhatsApp enquanto estão pregando, enquanto estão na escola, em todo local. E por quê que a igreja fica tão desinteressante? Porque você não se envolve com a palavra de Deus. Você não procura conhecer mais a palavra de Deus, você não envolve com o louvor, você louva a Deus durante a semana, você ouve sons, músicas de louvor a Deus, você lê a Bíblia, você ora, você pensa em crescer espiritualmente durante a semana, você pratica alguma disciplina espiritual, você tem feito isso? Então, quanto mais distante você está do contexto da igreja, do estudo, da leitura, mais difícil, mais cansativo, mais repetitivo, mais difícil vai ser para você. Tome cuidado, porque as ovelhas sem dono são devoradas, o inimigo está ao redor. Eu convido você a abrir comigo no Salmo 119, Salmo 119, versículo 176. Salmo 119, versículo 174 até o 176. É o finalzinho do Salmo 119. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajuda-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Está vendo aqui? O contexto é, por que ele suspira pela salvação? Né? Ai Deus, como eu quero a tua palavra, como eu anseio pela tua palavra. Por quê? Por que ele consegue dizer assim, viva a minha alma para te louvar? Ele tem desejo de louvar, ele tem desejo de orar. Por quê? Porque a tua lei é todo o meu prazer. Porque ele tem um envolvimento com a palavra. É esse o segredo. Mesmo conhecendo a palavra, né? Às vezes a pessoa se afasta, mas ele pede: Deus, venha me buscar, procura o teu servo, me busca, Deus. E aí então eu quero encerrar essa mensagem de hoje, dizendo para você que tem pensado que, puxa vida, eu estou na igreja, mas Deus não me ama como antes, porque por muito tempo eu pensei assim por causa dos meus pecados. Deus não me ama mais como me amava antes. Talvez para você que pensa que você é muito pequeno, que Deus não se importa tanto com você, que você, poxa vida, né? Quem é você? Talvez você pense assim: a igreja não é para mim, a igreja é para pessoas mais santas, para pessoas mais perfeitas. Para você que às vezes pensa que não, Deus, quando olha para a igreja, Ele não vai olhar para uma pessoa pequenininha como eu. Eu convido você a abrir em Lucas capítulo 15, onde nós temos aqui, eu não vou, é claro, fica tranquilo, tá? Não vou estudar a parábola do filho pródigo, explicar tudo isso não, tá bom? Fica tranquilo. Lucas capítulo 15, nós temos aqui, antes da parábola do filho pródigo, nós temos duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida. E o que essa lição, o que essa parábola tem a nos ensinar? A parábola da ovelha perdida, né? Que, resumindo, eu vou resumir a história, né? O homem tinha 100 ovelhas, uma saiu, desgarrou do bando. Ele percebeu, deixou as 99 do lado e foi atrás daquela uma. Você não acha isso estranho, não? Você não acha isso perigoso? Você faria isso? Você deixaria o seu patrimônio ali, 99 do lado, para ir atrás de uma só? E se o lobo aparecesse? Né? E se um ladrão aparecesse?
E se 10 desgarrasse, o que vai acontecer? Então, sabe, a mensagem, a primeira lição que nós temos aqui nessa parábola é que Deus se importa com você individualmente. Deus se importa com você individualmente. Uma só pessoa, é você. É você. Deus se importa com você. E eu fico pensando que uma experiência muito ruim é estar perdido, não é mesmo? Você já se perdeu por aí? É péssimo. É péssimo ficar perdido. Uma vez a única vez que eu viajei para o Rio de Janeiro, a capital mesmo, levei a Sara, ela tinha 10 anos. Fui para a casa do irmão, acordei bem cedo, e eu falei, Sara, nós vamos lá ver o Cristo Redentor e vamos no bondinho. Aí andamos, achamos um ponto de ônibus, perguntei para o trocador aqui, como é que eu faço para ir lá para o Cristo Redentor? Não sei. O trocador falou, não sei. Aí eu falei, e agora? No Rio de Janeiro, lugar tranquilo como esse. Trocador de ônibus, não sabe como é que eu faço para ir no Cristo Redentor, agora complicou, né? Aí eu parei, entrei dentro do ônibus, olhei assim para um lado, olhei para o outro, nada parecido com a Praça 7, com Afonso Pena, nada assim. Aí perguntei para uma mulher assim, né? Você sabe como é que eu faço para ir no Cristo Redentor? Ela falou, desce Laranjeiras. Laranjeiras, e agora, né? Que é isso? Aí eu fui pensando, me veio só uma coisa, é o estádio do Fluminense? É lá mesmo. Aí tá, aí eu fiquei olhando, desci, e aí consegui chegar lá. É horrível. Conseguimos chegar lá e voltamos, né? Graças a Deus nada nos aconteceu. Mas você se perder é muito ruim. É uma experiência horrível. E eu fico imaginando que você deve se lembrar sempre disso aqui, que Deus está à tua procura. Deus está à procura da ovelha perdida. Deus está à procura daquele filho dele que se desgarrou e se desviou. Sabe, a festa no céu é algo espetacular, o que ele diz no versículo 7. Haverá maior júbilo no céu. Há uma festa no céu por aquele que se arrepende. O versículo 10 ele fala, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Agora pense comigo. Pensa aqui comigo. O céu é um lugar maravilhoso, não é mesmo? De alegria infinita, não é? De prazer infinito. Eu gosto de imaginar, para eu me animar na fé, eu penso um dos momentos assim, mágicos da minha vida, aqueles momentos maravilhosos, né? Quando você vê seu primeiro filho pela primeira vez, ou sua, no meu caso, filha, vem, te abraça e te fala, te amo, papai, ou o amor da mulher que Deus te deu e você encontrou. E essas coisas maravilhosas, conquistas e coisas boas acontecem. E eu imagino que aquele sentimento gostoso de ser pai, de conversar com seu filhinho ali, de explicar para ele coisas assim, bestas à toa, mas tão gostoso, e isso vai durar eternamente no céu. E eu fico imaginando que, então o céu é um local tão lindo, tão maravilhoso, e é tão bom lá, tão bom, e ainda assim é possível que haja festa lá, que a coisa aumenta, que a felicidade aumenta no próprio céu. Já pensou nisso? Eles já estão numa festa, porque o céu é uma festa eterna de glória a Deus, de louvor a Deus. E aí, há júbilo, aumenta a intensidade da felicidade no próprio céu, por uma pessoa que se arrepende. Olha que coisa maravilhosa você pensar que se você se arrepende, os anjos se alegram, Deus se alegra com o seu arrependimento. Essa passagem, e a passagem da dracma perdida, moedinha, de pouco valor, mas talvez usada como enfeite para o casamento, né? As mulheres preparavam um enfeite de 10 moedas, aquela moedinha, essa mulher vira a casa de cima a baixo à procura dessa moeda, porque tinha um valor sentimental para ela. Deus está à procura de você. Deus está à procura do seu arrependimento. Deus está buscando, Ele deseja, Ele quer que você se arrepende. Ele fica feliz com o seu arrependimento. E não pense, não existe isso
de Deus te amar menos agora do que antes, porque Ele continua te amando do mesmo jeito, depois do seu arrependimento, depois do perdão que você ganhou. Ele continua te amando do mesmo jeito. Essa é a lição. O pastor, se fosse eu, ia pegar essa ovelha e ia dar uma surra nela, não é ele não. Ele pega a ovelha, né? Versículo 5 no Lucas 15, achando-a, põe-nos sobre os ombros cheio de alegria. Deus quer carregar você cheio de alegria. Você é a alegria de Deus. Vamos louvar a Deus. Se você deseja fazer uma oração de arrependimento, se você deseja buscar ainda mais a presença de Deus, enquanto esse irmão vai tirando os cânticos aqui, chegue-se à frente para juntos buscarmos a presença do Pai.